Bem, bom dia, conselheiras, conselheiros. Vamos dar início à sessão do dia 11 de fevereiro de 2021, das 9 horas da manhã. Não temos sustentações orais solicitadas, então vamos na ordem da pauta, iniciar pelo item 86, recorrente Móveis Sinos Limitada, relator Gustavo. Bom dia, Gustavo. Bom dia, colegas. Bom, meu processo é simples, nacional, foi excluído por conta de dívidas tributárias. A defesa, em primeira instância, alegou que as duas dívidas que teriam dado asa à sua exclusão teriam sido objeto de execuções fiscais, quanto às quais teria oposto exceção de presecutividade, e que, em relação a uma delas, teria, inclusive, providenciado parcelamento. A DRJ entendeu em julgar improcedente, exatamente porque a exceção não tem o condão de suspender a exigibilidade e não havia prova de parcelamento nos autos. E no recurso voluntário, a empresa abandona completamente os argumentos que ele tinha sustentado em manifestação de conformidade e parte para a discussão sobre a inconstitucionalidade das disposições legais que prevê a vedação e adesão do Simples. Esse é o relatório. Pode seguir. Bom, no voto eu não estou conhecendo, por dois motivos conexos. Primeiro, porque está inovando. Segundo, porque se trata de matéria constitucional. E, ao final, para que todos fiquem confortáveis, eu falo. É sabido, no entretanto, que a maioria dos meus pares não compartilha do entendimento acima, pelo não conhecimento do recurso em face da súmula 2. Seja como for, o conhecimento das razões insurgentes já se imporia, ou não conhecimento das razões insurgentes já se imporia, como dito anteriormente, pela inadvertida inovação da matéria versada nos autos. Tanto exposto na correção do recurso. Ok. Todos de acordo aqui, sem ressalvas? Com a ressalva feita pelo relator? Gustavo, só que essa parte final aí você fala, mas seria de ordem pública, né, isso daí? Hein? O que houve inovação, mas é uma matéria de ordem pública, então não resolveria. Eu falo que é uma matéria... Eu falo isso? Não, você fala no final que, seja como for, o não conhecimento das razões de insurgência já se imporia, como dito anteriormente, pela inadvertida inovação da matéria versada. Mas é matéria de ordem pública, então... Qual matéria de ordem pública? Inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade não é matéria de ordem pública, não, meu. Acho que não. Você tem que pegar o CPC, as questões de ordem pública... Não é, Paulo. Não. Inconstitucionalidade não é matéria. Nem cognoscível de ofício. Não. Ao contrário. É uma questão... A única matéria cognoscível de ofício é aquela em que houver súmula ou decisão do Supremo sobre a matéria em sede de... com repercussão geral, ou do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Fora daí, não é matéria de ordem pública. Prescrição e decadência. Prescrição e decadência não é? Não, estou falando em relação à constitucionalidade. Não, estou falando em relação à constitucionalidade. Não estou tratando das outras matérias de ordem pública. Ah, tá. Entendi. Não eu ia te mandar, inclusive, Flávio, aquela decisão de ontem. Ele não ia resumir. Ok, Paulo? Então, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso no item 86. Item 87, relator Paulo, recorrente Beca Serviços de Microinformática. Aqui é pedido de revisão de exclusão do Simples Federal, de 2004. O documento, a empresa afirma que foi excluída indevidamente em decorrência de haver registrado aquela alteração contratual, a partir do qual, equivocadamente, foi-lhe atribuída atividade correspondente ao Código CNAE 7240. Afirma que o referido CNAE não corresponde nem aos termos de seu objeto, nem à sua real atividade. É aquela situação que a gente já tratou aqui, só que em relação ao Simples Nacional, isso é um procedimento automático, né? No momento que ele faz a alteração perante a junta comercial, automaticamente o sistema já retira ele do Simples. Aqui houve um ato, realmente, né? E aí ele disse que não corresponde ao objeto, não desempenha as atividades e juntou contratos de prestação de serviço e notas fiscais.
O despacho decisório folha 91, o pedido foi indeferido, posto que a atividade de organização, transformação e integração de dados e desenvolvimento de sistema, constante da segunda alteração contratual, vedaria a sua opção pelo simples. Conforme o artigo 9º, tal. Certificado do referido ato, a recorrente apresentou a impugnação, na qual afirma que, desde a sua constituição até aquela data, somente prestou serviço no ano calendário 2003, totalizando 68 mil. Os únicos serviços prestados foram de elaboração e edição de planilhas eletrônicas, Excel, integração de dados dessas planilhas em planilhas resumo, somatório, e organização das planilhas em pastas de trabalho utilizando Windows, conforme atestado em os documentos juntados aos autos. Nenhum dos mencionados serviços representaria programação ou análise de sistema, conforme vedação que ensejou a sua exclusão do simples. Vedação constante impede a opção pelo simples de pessoa jurídica que preste serviço profissional de programador e de análise de sistema, e não de pessoa jurídica que tenha em seu objetivo social a prestação desse tipo de serviço. O Código CNAE 7240 lhe foi equivocadamente atribuído pelo profissional responsável pela sua escrituração contábil, porém não possui qualquer relação com os serviços desempenhados. Em 27 de agosto de 2004, foi deferida a alteração cadastral perante a Receita Federal, alteração do Código CNAE para 7230, processamento de dados. Em primeira instância, reconheceu-se que os serviços de processamento de dados, resumindo-se a mera digitação, compilação ou manipulação de dados, não se confunde com os serviços prestados pelo programador ou pelo analista de sistemas, e não depende de habilitação profissional legalmente exigida, não impedindo assim a opção pelo simples. Não obstante, considerou que, como objeto social da interessada à época de sua exclusão era o de organização, transformação, integração de dados, desenvolvimento de aplicações na internet e de sistemas, incluindo websites e outros serviços afins, as descrições nas notas fiscais apresentadas seriam genéricas e não teriam sido apresentados os contratos de prestação de serviço mantidos pela recorrente. Não seria possível não levar em consideração que, dentre as atividades descritas na alteração contratual vigente à época da exclusão, se encontrariam práticas vedadas à opção pelo simples. Assim, manteve a exclusão da recorrente do simples do regime em questão. Eu transcrevo a ementa. Referida decisão foi objeto de embargo de declaração por parte do chefe da DRF Nova Iguaçu, de modo que o acordo foi objeto de retificação, já que equivocadamente havia sido determinado o cancelamento do ato declaratório de exclusão, em lugar da sua manutenção, conforme os fundamentos constantes da decisão. A ciência recorrente apresentou recurso voluntário, no qual a essência reitera as alegações e afirma ter juntado aos autos todos os contratos de prestação de serviço que ensejariam a emissão de notas fiscais, contestando, portanto, o fundamento da decisão recorrida. O seu tempestivo preenche os demais requisitos de admissibilidade, então tomo conhecimento. Em relação ao mérito, bom, a controvérsia posta nos autos diz respeito à alegação da recorrente que houve equívoco ao promover a alteração cadastral perante o CNAE, ou o CNPJ, decorrência de sua segunda alteração contratual, quando lhe teria sido atribuída a atividades de banco de dados e distribuição online de código eletrônico, correspondente ao Código CNAE 7240, levando a sua exclusão de ofício pelo desempenho de atividade vedada aos optantes pelo simples, na forma do artigo 9º, 13. A gente sustenta que jamais desempenhou atividade, mesmo que todas as receitas auferidas estariam comprovadas por meio das notas fiscais e contratos de prestação de serviço juntados aos autos, sendo que a decisão recorrida equivocadamente afirma que apenas o contrato com um tomador de serviço teria sido apresentado. E aí eu lembro a súmula CAF 134, né, da necessidade de comprovação da efetiva execução da atividade, e não apenas da mera existência no contrato social de uma atividade vedada. Ou seja, o fato de a recorrente haver inserido a atividade vedada no seu contrato social não implica automaticamente na sua exclusão do simples. O caso em análise, contudo, não implica a direta aplicação da referida súmula, mas apenas o emprego do fundamento que levou à sua edição. A recorrente promoveu em 7 de março de 2003 a alteração contratual de folhas, alterando seu objeto social de serviços administrativos para terceiro, para, eu transcrevo, né, a parte final que tem integração de dados, desenvolvimento, aplicação, A decorrência da alteração contratual, promoveu a alteração cadastral perante o CNPJ, informando o desempenho da atividade correspondente ao Código 7240, atividade de banco de dados e distribuição online de conteúdo eletrônico, ao qual, efetivamente, corresponderia a vedação da opção do simples,
constante o dispositivo já citado. Ou seja, a exclusão, na verdade, deu-se devido ao fato do contribuinte comunicar que exerce a atividade vedada conforme o Código CNAE, o que efetivamente constitui um elemento de prova por ele próprio construído em seu desfavor. É plenamente admissível, contudo, que, como alegado no caso sob análise, ocorram equívocos na referida comunicação, de modo que possa haver a revisão de exclusão automática, mediante a apresentação de provas por parte do contribuinte. No caso dos autos, a recorrente informou ter estado inativa nos anos calendários de 2000, 2001, 2002 e 2004. Não há nenhum elemento de prova no processo que afaste a referida informação. Em relação ao ano calendário 2003, o único em que teria prestado algum tipo de serviço, a declaração anual simplificada da pessoa jurídica, a recorrente informou haver oferido receitas totais no valor de R$ 68 mil, as quais estariam inteiramente comprovadas pelos contratos e notas fiscais juntados aos autos. De fato, conforme discriminação realizada nos quadros a seguir, documentos apresentados pela recorrente justificam e comprovam as receitas no total acima apontado, e se referem a serviços que não se adequam ao CNAE 7240. Então, eu transcrevo aí, no primeiro quadro, todos os contratos que ela apresenta, e no segundo, o detalhamento das notas fiscais, fazendo a vinculação aos contratantes, tá? Ela só não apresentou a nota fiscal número 1. Foi cancelada, mas essa nota fiscal número 1 não consta. Só que o somatório dessas notas fiscais que ela apresenta faz os 68 mil, que foi o que ela informou como receita nesse ano calendário. As provas, portanto, corroboram a afirmação da recorrente de que o mencionado código teria sido equivocadamente comunicado à Receita Federal. De outra parte, cabe destacar mais uma vez que a existência de atividade vedada no contrato social não é causa por si só de exclusão do referido regime, e que não há nos autos qualquer elemento de prova no sentido de comprovar efetivamente que os serviços desempenhados pela recorrente se enquadrariam na vedação legal opção pelo simples, cujo ônus está a cargo do fisco, conforme a súmula CAF 134 acima transcrita. Suposto voto por dar provimento ao recurso voluntário, cancelando os efeitos do ato declaratório de folha 150. Ok. O relator, então, está dando provimento ao recurso. Todos de acordo? Por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso voluntário no item 87. Próximo item 88, Hortocentro Eireli, relatora Andréa. Olá, Andréa. Vamos lá, presidente. Trata-se de uma exclusão do Simples Nacional pelo fato das empresas, de ter ficado configurado que essa empresa fazia parte de um grupo econômico de fato. Segundo a representação, os revezamentos na gestão das empresas que compõem o grupo econômico comprovam a administração de mais de uma empresa pelos mesmos sócios e que, neste contexto, o que se configura é a tentativa de se dividir o faturamento total das empresas como um todo em subfaturamento segmentado por unidades de um único empreendimento e, consequentemente, driblar a Lei Complementar número 123, que estipula o limite pelo faturamento para enquadramento no Simples Nacional. A fiscalização apurou que, desde o ano calendário de 2012, o somatório do faturamento das empresas do grupo, tomadas em seu conjunto, ultrapassou o limite anual estabelecido de 3.600.000 para enquadramento no Simples Nacional. A DRJ analisou as razões da contribuinte e concluiu pela configuração de grupo econômico de fato entre as empresas identificadas, incluindo a Hortocentro Eireli, que estamos analisando nos presentes autos. Eu transcrevo aqui a ementa do acórdão. Em seu recurso, a contribuinte não apresenta novas alegações, reiterando as razões já expostas em sua manifestação de conformidade. Aí eu
verifica-se que houve apenas uma reorganização na itemização dos argumentos. Eu reproduzo aqui a síntese dos argumentos que eu vou tratar lá no voto. A contribuinte conclui: como se percebe, tudo que consta neste processo, aqui na folha 5 dos autos, como se percebe, tudo que consta neste processo são provas da existência real de 12 unidades franqueadas da franquia Alpé, ou Pé, na região metropolitana de Belo Horizonte. 12 reais lojas existentes, com funcionários próprios, estoques próprios, estabelecimentos próprios, constituídas regularmente e administradas pelos sócios constantes de seus instrumentos constitutivos. Também se percebe que os indícios levantados pela simples análise da relação de parentesco entre os sócios e a saída de funcionários de uma unidade para outra não podem ser admitidos como suficientes para a configuração de suposta constituição das sociedades por interposta pessoa ou mesmo caracterização de grupo econômico, tornando-se patente, pois, a cassação do acórdão proferido pela 5ª turma da DRJ, que seria da DRJ Brasil. Ao final, requer, eu transcrevo aqui os pedidos. É o relatório. E pro voto. Eu tomo conhecimento do recurso voluntário. O contribuinte, só corrigir aqui. A contribuinte foi excluída do Simples Nacional por intermédio do ato declaratório, ADE, exarado pela DRF Belo Horizonte, com fundamento na Lei Complementar 123, artigos 3º e 4º, incisos 2, 4, 5 e 9 do artigo 3º. Aí eu cito aqui a legislação. A contribuinte concentra seus argumentos no fato de que as 12 unidades existiriam de forma autônoma e que seriam unidades franqueadas da OPE, com funcionários, estoques e estabelecimentos próprios, e que não teria ficado comprovado nos autos a configuração de suposta constituição das sociedades por interposta pessoa, ou mesmo caracterização de grupo econômico. Verifica-se que, no presente caso, a contribuinte reitera questões que já foram tratadas no acórdão da DRJ. Eu reproduzo aqui, em atenção ao disposto no parágrafo 3º do artigo 57 do RICARF. A defesa alega que os elementos fáticos probatórios dos autos são suficientes para comprovar que as empresas listadas foram constituídas por interposta pessoa e compõem grupo econômico empresarial. Inicialmente, cabe registrar que a fiscalização defende a existência de grupo econômico de fato, irregular, fraudulento entre as empresas, e não a existência de grupo econômico empresarial, que pressupõe a regularidade, formalização na sua constituição, ou ainda que esta não existia, que as empresas dele integrantes assumam pública e ostensivamente a sua condição de grupo, que não ocorre nos autos. No caso, a auditoria fiscal considerou que as empresas, embora formalmente constituídas, atuam em realidade como empreendimento único e que a estrutura societária adotada teve por objetivo a redução de sua carga tributária. Aí a DRJ, eu estou reproduzindo aqui o acordo da DRJ, ela faz uma análise, a relatora faz uma análise bem pormenorizada de todas as questões. Aqui na folha 9, por exemplo, atividades econômicas idênticas. Aqui eu vou ler o parágrafo anterior aqui. Do dispositivo acima, depreende-se que a caracterização marcante do grupo econômico consiste na administração conjunta de empresas. Assim, passa-se a analisar as provas dos autos, a fim de definir se elas são ou não suficientes para demonstrar a existência de grupo econômico de fato irregular, tal como atribuído pela fiscalização. Aí é feita a análise das atividades econômicas idênticas, as empresas exercem as mesmas atividades econômicas. A própria defesa reconhece que as empresas atuam no mesmo ramo de atividade. Composição societária, revezamento de sócios e sócios administradores nos contratos sociais.
As duas empresas possuem praticamente os mesmos sócios desde a sua constituição, que são integrantes das famílias Albuquerque e Delamarque, pai, mãe e filhos, que se revezam no quadro societário e na administração das empresas. As informações apresentadas também evidenciam que há empresas sendo administradas simultaneamente pela mesma pessoa física, sócio administrador desde 2012. De igual maneira, as informações indicam que a mesma pessoa física administrou simultaneamente mais de uma empresa em intervalos de tempos anteriores a 2012. Quanto à transferência de empregados sem rescisão de contratos de trabalho, a fiscalização constatou também que, no período sob análise, foram registradas em GFIP 80 transferências de empregados entre as empresas, sem rescisão de contratos de trabalho, e ainda que alguns empregados foram transferidos mais de uma vez entre as empresas envolvidas. Com relação especificamente ao Ortocentro Eireli, em pesquisa realizada no sistema informatizado de GFIP Web, verificou-se os seguintes registros de transferências de empregados em GFIP, no período entre janeiro de 2013 e dezembro de 2016. 6 registros sob o código N1, transferências de empregados para outros estabelecimentos da empresa, nas competências março de 2014, janeiro de 2015, fevereiro de 2015 e maio de 2015. 4 registros sobre o código N2, transferência de empregados para outra empresa que tenha assumido os encargos trabalhistas sem que tenha havido rescisão de contrato de trabalho, na competência maio de 2013, e 7 registros sob o código N3, empregado proveniente de transferência de outro estabelecimento da mesma empresa ou de outra empresa, sem rescisão do contrato de trabalho, nas competências maio de 2013, agosto de 2013, setembro de 2015, março de 2016 e novembro de 2016. Conforme se discorrerá a seguir com mais... Isso é em relação às transferências de empregados. Em relação à reclamação trabalhista, na fundamentação consta, dentre outras considerações, que as empresas reclamadas integram um grupo econômico, responsabilizando-as conjuntamente pelos créditos deferidos. A defesa requer seja tal prova desconsiderada sob a alegação de decadência, uma vez que a transferência da reclamante de uma empresa para outra ocorreu em 2006, fora, portanto, do período fiscalizado. Não assiste razão ao contribuinte, já que não é a transferência em si que ora se analisa, mas todos os procedimentos práticos práticas adotados pela empresa ao longo de sua existência, o que inclui um intenso revezamento de sócios no quadro societário e na administração das empresas, que demonstram modus operandi do grupo e que conduzem à conclusão de que, no período fiscalizado, as empresas constituíam um grupo econômico de fato, irregular, fraudulento. Ademais, conforme consta no termo de audiência de decisão, que não foi infirmado pela defesa, mesmo após a reclamante ter sido transferida da Ortoshop para a Ortocom em 2006, não houve alteração na sua CTPS para constar o nome da nova empregadora, situação esta que a princípio perdurou até a sua dispensa sem justa causa. Apesar de não se referir diretamente ao Ortocentro, é mais uma prova aqui de que havia um grupo de fato fraudulento. Grupo econômico de fato, irregular, fraudulento. Da análise conjunta das provas acima mencionadas, é possível constatar a existência do grupo econômico de fato, irregular, fraudulento, formado entre as 2 empresas abaixo relacionadas, que atuam como empreendimento único, com claro intuito de burlar a legislação do Simples Federal. Aqui estão relacionadas as empresas. Só por curiosidade, eu estou julgando aqui as 6, que é o Ortocentro Eireli, mais 2 foram designadas, foram sorteadas para a minha relatoria, foram retiradas da pauta dessa reunião,
E teve uma, que é a número 7, Horto BH, que já existe uma decisão aqui no âmbito do CARF, proferida por outra turma. Só uma observação. Tal conclusão não decorre apenas do fato de os sócios das 12 empresas pertencerem ao mesmo grupo familiar, o que, apesar de constituir indício de irregularidade, não seria suficiente para caracterizar grupo econômico nos termos da lei, tal como ressaltado pela defesa. O entendimento de que as empresas constituem grupo econômico de fato irregular decorre essencialmente da constatação de que as empresas são, ou foram, em realidade, administradas conjuntamente ao longo do tempo, na medida em que os sócios se revezam na administração das mesmas e ou as administram simultaneamente. E prova contundente da administração conjunta das empresas consiste na decisão envolvendo a alocação de funcionários materializada no número expressivo de transferências de empregados entre as empresas, sem rescisão do contrato de trabalho ao longo do período fiscalizado. Cabe lembrar que não se trata aqui de uma ou outra transferência, mas de 80 transferências de empregados sem rescisão de contrato de trabalho entre empresas que são administradas por membros de 2 grupos familiares, que se revezam na administração e ou administram mais de uma empresa simultaneamente, conforme acima demonstrado. Tais transferências certamente evidenciam a confusão entre as empresas do grupo, na medida em que os empregados ora prestam serviços em uma e ora em outra empresa, como se estabelecimentos de uma mesma empresa fossem. E há ainda o termo de audiência de decisão trabalhista, que reconheceu a existência do grupo econômico entre as empresas reclamadas, com base no depoimento do próprio preposto de uma delas, sobre a qual a defesa apenas defende a decadência da prova, que já foi afastada acima. Pelo exposto, as provas dos autos, quando analisadas conjuntamente, são sim capazes de demonstrar a existência do grupo econômico de fato, irregular, fraudulento, entre as empresas que atuam em verdade como um empreendimento único. O contexto apurado demonstra uma unidade no funcionamento das empresas que, apesar de aparentemente independentes, sempre atuarem sob o comando das mesmas pessoas físicas, que se revezam na administração das mesmas, o que justifica o somatório da receita bruta de cada uma delas para fins de apuração do limite anual para enquadramento no Simples Nacional e a sua exclusão do Simples Nacional, com fundamento na Lei Complementar 123, artigo 3º, inciso 2º. No mesmo sentido, como eu já tinha mencionado, só como uma observação, foi proferido o acórdão número 1201/4065, que teve como recorrente a empresa Horto BH Limitado, que também faz parte desse grupo, de fato, né? Diante do exposto, considero que, no caso em concreto, restou comprovada a existência de grupo econômico, devendo ser mantido o acórdão recorrido. Portanto, voto em negar provimento ao recurso voluntário. Como voto. Facilitou bastante que tanto o trabalho da fiscalização como da DRJ está muito bem assim. As observações estão muito detalhadas e está tudo muito bem configurado. Então, acho que não resta dúvida em relação a esse caso em concreto. Fala, Flávio. André, só uma questão aqui que, não sei se é no primeiro tópico, no segundo tópico do recurso voluntário, eles alegam que seriam franquias. Mas eu estava aqui vasculhando o processo, eles não apresentaram contrato de Tem sim. Se você olhar, tem esse aí nos autos, tem isso sim, quer ver? Deixa eu abrir aqui que o meu está fechado ainda. Se você olhar, tem documentos não pagináveis. Você clica, tem aí os contratos de franquia, sim. A relatora até ela falou, eu pulei na hora da leitura do voto, mas consta lá a análise disso também. Mas assim, o conjunto probatório, a gente julgou um caso muito semelhante, não sei se estavam todos aqui, de umas lojas do Sul, vocês lembram disso? Que era, não estava no colegiado. Parentes,
empregados circulando entre as empresas. Não sei se vocês lembram disso. A gente julgou um cara muito semelhante. Mas, no caso, era já a constituição do crédito tributário com base na exclusão. Mas aí acabou que o fiscal errou, porque ele esqueceu de excluir o contribuinte do Simples. E ele constituiu o crédito tributário em outro regime de apuração. Mas eu tentei abrir aqui, André, mas não consegui, mas já está bem esclarecido. Mas tem nos autos, sim, essa informação. Eu imaginei que eu estou abrindo ele aqui, mas está bem esclarecido. Algum questionamento? Mas todos de acordo com a relatora? Presidente, eu vou fazer eu estou de acordo, mas pelas conclusões em relação a algumas das provas consideradas, vamos lá, reclamatória trabalhista é entre duas empresas distintas da que nós estamos examinando. Para mim, isso não é prova alguma. A prova de que houve uma mudança do comando das empresas. Se vocês forem ler aqui, se isso aconteceu em relação a todas as outras empresas, menos a que nós estamos analisando. Assim, me parece, principalmente por conta das transferências entre empregados, precisaria ler com um pouquinho mais de atenção isso, mas pelo menos essas duas provas em específico, elas não fazem nenhuma referência à ortocentro. E é curioso que a PGFN pediu a retirada de todos os outros processos de pauta, menos esse. Das outras empresas todas ela tirou, e esse ele não. Eu tentei achar o quadro societário da ortocentro aqui, eu não consegui achar, porque o arquivo é grandão. Assim, me parece, em princípio, que sim, há o grupo econômico, mas as provas indicadas com certa... que são mais contundentes, alegadas como sendo mais contundentes, elas não se aplicam ao ortocenter. Especificamente, o problema do revezamento dos sócios, nenhum deles aqui, olha, o Miguel não administrou o ortocenter, o César Roberto não administrou o ortocenter, a Giovanni não administrou o ortocenter, a Sandra não administrou o ortocentro. Então, assim, essa alegação ela pode se aplicar a todas as outras empresas, mas não especificamente ao ortocentro. De todas as provas coletadas, a única que se aplica ao ortocentro, e aí que, para mim, evidencia realmente a existência do grupo de fato, é essa transferência de funcionários sem rescisão contratual. E aí está bem claro que isso aconteceu entre as empresas e a ortocentro, que eu já vi o documento lá, e, de fato, ela recebeu o funcionário dela. Mas as outras provas, para mim, não se aplicam a ela. Nem a reclamatória trabalhista, que é entre duas empresas que não são a ortocentro. Não são provas diretas, né, Gustavo? Oi? Mas são isso. Não são provas diretas, com certeza. Não, mas nem indireta, porque ela não é nem citada nessas provas. Então, assim, eu vou pelas conclusões, tá? Ô, Gustavo, mas só uma consideração, eu entendo e tendo a concordar com o que você está falando, mas se você pegar o TVF, a acusação fiscal, ele traz isso todo dentro de um contexto, dentro de um bojo para amarrar tudo, entendeu? Então, eu entendi. Assim, ele para mostrar, inclusive, que as outras empresas têm essa relação. Eu entendi. Eu só não acho que isso é uma prova contundente. E nem direta. Porque essa prova que está falando, não, a reclamatória trabalhista é prova do grupo econômico. Pô, mas ela nem cita a ortocentro. Os administradores foram administradores de todas elas simultaneamente. Não, eles não foram da ortocentro. Entendeu? Então, assim, conjunto da obra, sim. Juntando os indícios todos, me parece que sim, a empresa faz parte do grupo econômico é irregular. Mas essas provas, para mim, não são contundentes. E elas são apontadas pelo acórdão da DRJ como provas decisivas. Para mim, não são. Ok? Por isso que eu vou pelas conclusões. Ok. Então, só o Gustavo pelas conclusões. Unanimidade de votos, então, negar provimento ao recurso. No item 88. Votando o conselheiro Gustavo pelas conclusões. Fazer a anotação.
registrar como quanto ao conjunto probatório. Tá, análise do conjunto probatório, pode ser? Pode ser. Então, o item 89, que seriam as empresas que faziam parte desse grupo, foi retirado, pedido da Procuradoria. O item 90, já julgamos. Que dia? 90 nós julgamos que dia, hein, presidente? Julgamos antecipadamente no primeiro dia, que era um processo conexo com o item 22 da pauta, e aí nós antecipamos o julgamento. Se quiser anotar o resultado, foi conhecer participante do recurso, na parte conhecida, rejeitar a nulidade e negar provimento. Foi só a data que eu não tinha colocado aqui. Julgou dia 9. O item 91, SOS Comércio e Alimentos, foi pedido a retirada de pauta pela Procuradoria. O item 92, também retirado de pauta por solicitação da Procuradoria, era também desse grupo empresa de ortodontia. Vamos ao item 93, Siena Confecções, relator Paulo Henrique. Bom, aqui também é um ato declaratório de exclusão do Simples Nacional, a partir de janeiro de 2011, e guarda alguma semelhança com esse caso da Andrea. Aqui a acusação é de que houve constituição por meio de interpostas pessoas. A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ. E aí, como vai depender de matéria fática, eu vou pedir licença para vocês, o voto não está longo, mas eu vou ler, eu acho que é necessário ler essas partes aí. Como relato contigo na representação fiscal, de folhas 2 a 5, em auditoria fiscal anteriormente realizada pelo auditor fiscal, encerrada em dezembro de 2012, foi constatada a formação de grupo empresarial, incluindo o sujeito passivo Siena Confecções, liderada pela empresa House Confecções, com o objetivo de se beneficiar indevidamente do Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar 123. Foi concluída que a formação do grupo de empresas teve como único objetivo diluir a receita bruta, a movimentação financeira e capital social da empresa House Confecções entre vários CNPJ, utilizando-se parentes, empregados e demais pessoas que figuram como interpostas pessoas das referidas empresas, visando a se beneficiar do Simples Nacional, fraudando assim a legislação tributária, com consequente sonegação do imposto de renda e contribuições. Apresenta auditoria abrangendo o período de 2009 a 2012, relativamente aos componentes do quadro societário de todos os estabelecimentos assim identificados, integrantes do Grupo Empresarial Distribuidora São Paulo, ficou constatada situação similar ao verificado pela última auditoria, ou seja, a utilização das mesmas interpostas pessoas no quadro societário. O referido ato é recorrente apresenta impugnação, na qual sustenta, preliminarmente, a ausência de elemento essencial, conforme artigo 10, inciso 3 da Decreto 7235, uma vez que não teriam sido apresentadas as circunstâncias inerentes aos fatos, entre aspas, que representaria excessivamente direito de defesa e nulidade do termo de exclusão. 2, a inexistência de motivo do ato de exclusão. E 3, a impossibilidade de exclusão retroativa, já que os efeitos deveriam ocorrer apenas a partir da exclusão. Essa, em primeira instância, rejeitou-se a alegação de nulidade, excessivamente direito de defesa, ausência de descrição legal e motivação, se considerar presentes todos os elementos essenciais necessários e garantir o direito de defesa da recorrente. Ao mérito, considerou-se comprovada a interposição de pessoas e se apontou que os efeitos da exclusão estão de acordo com a previsão legal. Transcreva a ementa. A ciência foi apresentada em recurso voluntário, no qual a recorrente repete as alegações trazidas na impugnação, acrescendo argumentos quanto aos requisitos necessários para a caracterização de grupo econômico. O relatório. A tempestiva, aqui também há aquela questão da interposição de recurso por via postal, né, mais uma vez, considero a data do carimbo. E aí aqui tem a questão da matéria inovadora, que foi trazida apenas no recurso voluntário, né,
que é a questão dos requisitos para a constituição de grupo econômico e se estes haviam sido demonstrados ou não no presente caso. Tá? Essa matéria não foi abordada na impugnação e eu entendo que ela não se inclui dentre as exceções, então tomo conhecimento do recurso, exceto em relação à referida matéria. Ok, todos de acordo aqui, né? Nós julgamos esse grupo já, viu? Foi? Eu acho que já. Eu não sei. A recorrente, desde a impugnação, sustenta a nulidade do ato declaratório sob a alegação de que a autoridade fiscal não teria descrito os fatos que levaram à sua exclusão do Simples Nacional, nem motivado tal exclusão. Em primeiro lugar, não há como registrar o equívoco da recorrente e invocar o artigo 10 do Decreto 7235 para justificar sua alegação. O referido dispositivo se refere aos requisitos do auto de infração. O presente processo, porém, trata de exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, não tendo havido aqui a constituição do pré-tributário. Certo, porém, que a ausência de descrição clara dos fatos envolvidos e da motivação que levou à exclusão da recorrente do referido regime implica essencialmente direito de defesa, na medida em que dificulta a sua resignação contra o ato. Se não se sabe por que houve a exclusão, não há como se defender adequadamente em relação a esta. Exame dos elementos constantes dos autos, contudo, revela a improcedência de referida alegação no caso sob análise. A declaratória executiva folha 225, a indicação precisa da legislação que o fundamenta e da razão da exclusão. A descrição, em virtude do quadro societário da empresa Siena ter sido formada por interpostas pessoas, conforme disposto na representação fiscal tal, constante processo administrativo. Já na representação fiscal ali apontada, há a descrição mais detalhada dos fatos que ensejaram a exclusão, de modo a permitir que a recorrente contra eles se contrapusesse em suas peças de defesa. Nenhum vício, portanto, nos atos administrativos, de modo que rejeita a preliminar de nulidade. Todos de acordo? O mérito. A questão de discussão nos autos está relacionada ao artigo 29, inciso 4 e parágrafo 1º da Lei Complementar 123. Conforme descrito na representação fiscal, em procedimento fiscal anterior foi constatada a interposição de pessoas na constituição da requerente, como atestam as provas de folhas, de modo que houve a sua exclusão do Simples Nacional com efeitos no período de 1º de julho de 2007 a 31 de dezembro de 2010. O procedimento que resultou no presente processo administrativo ficou constatado que as mesmas interpostas pessoas permaneceram no quadro societário da recorrente até 13 de janeiro de 2014, quando o efetivo proprietário, Edivaldo Comério, passou a ser o seu único sócio. Por tal razão, houve a exclusão do Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2011. A recorrente não se contrapõe à acusação de interposição de pessoas, refutando apenas os efeitos da exclusão. Em sua visão, estes não poderiam retroagir, devendo ser aplicados apenas após a expedição do ato declaratório de exclusão. Sua argumentação, contudo, é realizada com base em interpretação equivocada do parágrafo 1º do artigo 29 da Lei Complementar 123. Pretende que a expressão "a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas" signifique no próprio mês em que incorrida a exclusão, e não a hipótese de exclusão, como quer crer a decisão recorrida. Ora, o dispositivo legal é muito claro, não é necessário qualquer esforço para se constatar que o termo incorridas se refere às hipóteses previstas nesses 2 a 12 do caput. Desse modo, improcedente a alegação da recorrente, perfeita disposição do ato declaratório que atribui os efeitos da exclusão a partir de 1º de janeiro de 2011, data em que se constatou que a recorrente permanecia incorrendo na situação excludente, após os efeitos da exclusão anterior. Suposto, pode por conhecer parcialmente recurso voluntário, em relação à parcela conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade, negar provimento ao recurso voluntário. Gustavo? Não, só curiosidade, é isso mesmo. Nós julgamos uma das empresas desse grupo Housing, a UNO. Nós julgamos ele em... recentemente, não tem muito tempo. Que era justamente o Jor, aqui, ó. Não, já me perdi aqui. Mas, enfim, é a mesma... É grupo econômico de novo. Mesma coisa. Nós julgamos em outubro de 2020. Ok. Também o mesmo resultado, né? Creio. Todos de acordo?
Então, aqui é conhecimento parcial, com rejeição de nulidade e negar provimento, isso, Paulo. Isso. Deixa eu anotar aqui já. Próxima herança do saudoso Marcão, Flávio. Herdei vários do Marcão, viu, Paulo? Mas enfim, eu me convenci cada vez mais. Eu peguei muita diligência do Marcão, que ele determinou. Aquela outra lá, do que primeiro que nós jogamos, eu convenci que a diligência é boa, porque todas, alguma coisa, numa falou que não tinha missão de receita, na outra falou que era 100% do crédito que o contribuinte tinha mesmo. E nessa aqui vocês vão ver a discussão. Que interessante. Quando a diligência é bem feita, é profícuo. Não, mas é porque eu peguei um lote de retorno de diligência do Marcão mesmo. E, assim, vários que ele mandou para diligência retornaram para mim. Então, vamos ao item 94, recorrente Som Lux Spotlight. Relator Flávio. Beleza. Trata-se de processo de autos de infração lavrados em face do contribuinte Som Lux, hora recorrente, através dos quais foram constituídos crédito tributário de RPJ, contribuição social, contribuição ao PIS, COFINS e INSS. Eu até vou colocar esse INSS aqui entre aspas, mas é contribuição previdenciária, né? Todos apurados na sistemática do Simples. Faça a constatação pelo agente atuante de omissão de receitas ocorridas no ano calendário de 95. A acusação consta do TVF de folha e tal, e foi bem resumida pelo acordo proferido pela DRJ de São Paulo. Assim, pede-se vênia para transcrever o que constou do relatório. Presidente, eu não vou ler isso, porque eu resumo o resumo, né, nesse parágrafo logo em seguida. Em breve síntese, o que se percebe da transcrição acima é que, em processo de fiscalização, em especial da análise das informações prestadas pela Secretaria Municipal de Finanças de São Paulo, constatou-se que a recorrente teria deixado de oferecer à tributação valores recebidos daquela municipalidade e que foram devidamente indicados em DIRF pelo próprio município de São Paulo. Ainda tendo em vista desígnio do contribuinte que não respondeu nem prestou informações solicitadas em intimações formalizadas pela fiscalização, entendeu-se pelo agravamento da multa de ofício nos termos do artigo 44, parágrafo 2º da 9430. Por outro lado, com a verificação da omissão de receitas perpetradas no ano calendário de 2005, uma vez que a receita bruta oferida naquele ano foi excedente ao limite legal para enquadramento do Simples. Porque aqui promoveu-se, desculpa, pessoal, promoveu-se a exclusão do Simples com efeitos a partir de 1/1/2006. Devidamente intimados os dois atos, a auto de infração e a exclusão do Simples, o contribuinte apresentou impugnações administrativas. No que tange aos autos de infração, em sua defesa, o recorrente alegou tal como consta no acordo recorrido. Acho que isso aqui eu não preciso ler, ele traz os argumentos dele. Já no que se refere ao ato de exclusão do Simples, no apelo apresentado, o recorrente se injuriu nos seguintes termos. Gente, isso aqui é bom deixar claro, eu nunca tinha visto. A gente está tratando das duas aqui. No mesmo processo, enfim, vocês vão chegar lá. Contudo, os julgadores da DRJ entenderam pela improcedência dos apelos apresentados pelo contribuinte. O acordo proferido recebeu o seguinte emenda. Eu trago a
Não concordando com a decisão preferida, o recorrente apresentou um recurso voluntário, no qual tão somente requer que sejam compensados os valores retidos quando do pagamento das receitas consideradas como obtidas pela fiscalização. Neste ponto, portanto, deixar claro que o recorrente não se insurge quanto ao lançamento do crédito tributário e ao agravamento da multa de ofício, nem com relação ao ato de exclusão do Simples, com efeito a partir de 1 de 1 de 2006. Em seguida, os autos foram enviados ao CARF, em primeiro momento distribuídos à relatoria do ex-conselheiro Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa. Assim, considerando nota da resolução de Florestal, este colegiado acatou a proposta daquele relator para que o julgamento fosse convertido em diligência, para que a unidade de origem, em síntese, informasse e quantificasse, se fosse o caso, qual o montante das retenções a título de INSS e imposto de renda, suportadas pelo contribuinte no ano calendário 2005. Solicitou-se ainda à unidade de origem que informasse se os valores das retenções eventualmente realizadas foram abatidos os tributos constituídos por meio do presente auto de infração. A diligência foi realizada e o relatório produzido pela fiscalização consta das folhas tais. Em suma, no trabalho realizado, a unidade de origem deixou claro que houve retenções de INSS e imposto de renda no período e que não se identificou na composição do crédito tributário o aproveitamento dos valores de retenções indicados nos documentos apresentados pela Prefeitura do município de São Paulo. Devidamente estimado o teor do relatório fiscal, o recorrente apresentou manifestação na qual pugna pela apuração do valor do ISS retido para fins de compensação do cálculo do imposto devido do Simples Nacional do período, repisando o pedido de compensação do INSS, imposto de renda na fonte e do ISS. Ato contínuo, os autos foram novamente remetidos ao CARF e distribuídos a este relator, uma vez que o conselheiro originário não compõe mais essa turma de julgamento. Este é o relatório, presidente. Ou seja, a gente só está debatendo aqui, a única coisa que foi devolvida é essa compensação de eventuais créditos que foram retidos pelo município de São Paulo, valores que foram retidos pelo município de São Paulo. Então, eu estou recebendo o recurso, ele é tempestivo e cumpre os requisitos. No simplório recurso voluntário apresentado, o recorrente pugnou apenas pelo abatimento no crédito tributário constituído pela fiscalização dos valores retidos, tais como INSS, imposto de renda, imposto objeto de autuação. Não foram devolvidos a esse colegiado, portanto, as insurgências com relação à omissão de receitas, ao agravamento da multa de ofício e ao ato de exclusão do Simples a partir de 1 de 1 de 2006. Desta feita, deve-se analisar e decidir a única insurgência do contribuinte, que se refere à necessidade de abatimento dos valores retidos no ano calendário 2005 a título de INSS e impostos, entre aspas. Neste passo, de pronto, não se pode concordar com a manifestação apresentada em fase do relatório de diligência, através do qual o recorrente alega pela necessidade de apuração e quantificação dos valores retidos a título de INSS. De ISS. É que, quando se analisa os autos de infração, verifica-se que não houve a constituição de ofício pelo agente autuante daquele tributo municipal. Assim, não há que se falar, em caso, em abatimento dos valores eventualmente retidos do tributo de competência do município, dos municípios e do Distrito Federal. No que se refere aos valores retidos a título de INSS e IR, a diligência fiscal, após quantificar os valores retidos no ano calendário 2005, IRF, imposto retido na fonte, no valor de 44.214, e INSS, no valor de 324 mil, e confirmar os devidos recolhimentos, a unidade de origem deixou claro que, na apuração do crédito tributário, não foi considerado o valor apontado como retenção do imposto de renda e contribuição previdenciária. Assim, sem maiores delongas, acatando o teor da diligência fiscal, entende-se que os valores retidos e confirmados pela própria Receita Federal do Brasil devem ser abatidos dos valores dos créditos tributados apurados pela fiscalização. Por todo disposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, determinando o abatimento dos valores das retenções sofridas pelo contribuinte no ano calendário 2005, a título de INSS e imposto de renda, dos valores dos créditos tributados constituídos de ofício pela fiscalização. Como voto, presidente? Ok. Aqui, então, o provimento é parcial, né? Porque, presidente, ele pede essa questão do ISS, mas tem constituição de ISS, então tem que prover. Eu acho que não sei se eu estou errado no que eu estou falando, mas assim, como é que eu vou abater um ISS, sendo que eu nem tenho ISS para ser constituído? Então, por isso que é parcial.
de matéria estranha aí, né? Nem conhecer dessa matéria? Porque o que ele fala, não é estranho, presidente, ele pede a compensação com impostos. Então, você poderia entender, por exemplo, que você poderia pegar o valor de ISS que foi retido e abater do valor do imposto de renda. Mas não é por aí, entendeu? Então, para mim, acho que é provimento parcial mesmo. Não sei se me diverge, mas para mim é provimento parcial. Todos de acordo? Então, o item 94, por unanimidade de votos, dá provimento parcial ao recurso. Bem, assim concluída a pauta das 9 horas, podemos interromper aí a gravação para orientarmos o segmento dos trabalhos.